Olá pessoal, mais um vídeo, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série da tela Nextion. Tá aí o programa funcionando em C. Hoje então nós vamos mandar um dado da tela para o PIC. Esse é a tela, basicamente a tela que eu demonstrei no vídeo da aula passada. Então nós temos ali o botão C1, o botão C0, o botão C1/C0. O C1 ele liga o LED, o C0 ele vai desligar o LED e o C1/C0, quando eu tocar nele, ele liga o LED, a hora que eu solto ele desliga o LED. Nós temos ali dois campos de barra de progresso, dois campos de número, dois campos de texto, como vocês podem ver. Está ali já os textos PIC e 16F877A, um botão de incremento, um botão de decremento, o botão Send e o botão Clear. Nós vamos usar essa tela nos próximos vídeos, tá? Nós vamos mandar números para o microcontrolador, valores, ele vai fazer nós vamos fazer alguma operação matemática, devolver esses valores para a tela, tá? Essa vai ser a ideia. Mas hoje nós vamos, vamos nos concentrar aqui apenas em ligar e desligar o LED e daí em seguida mostrar como é que é esse programa hoje em linguagem C. A hora que tiver todas as funções aí da tela que eu espero implementar para demonstrar esse envio de dados da tela para o microcontrolador, daí eu mostro o programa completo em Assembly. Então eu vou começar demonstrando aqui o botão Clear, ele vai limpar os campos da tela, tá? Então ele limpou as strings. Se eu, por exemplo, incrementar aqui que ele está funcionando, tá? Eu posso incrementar aqui o componente N0, aquele decremento, o componente N0, aqui o componente de número de nome N0, o componente N1 eu vou usar posteriormente para receber dados do microcontrolador. Então se eu clicar aqui no Clear, ele limpa os campos. Então vamos aqui exemplificar o C1, eu vou tocar no C1, então ele ligou o LED e apareceu nos campos de texto as strings ITAD e Nextion, certo? Se eu clicar no C0, ele desliga o LED e aparece nos campos de texto as palavras PIC e 16F877A. E se eu clicar aqui no botão C1, então ele liga o LED e muda as palavras de novo. A hora que eu solto, ele desliga o LED e muda as palavras, tá? Então esse é o objetivo desse programa, tá? Desse programa em C, é mandar esses comandos aqui para o microcontrolador, os comandos C1, C0, e a partir disso, lá no microcontrolador eu faço o tratamento e ele vai ligar e desligar o LED conforme o comando recebido. Então tá aí, mantenho o botão pressionado, o LED fica aceso, a hora que eu solto, o LED desliga. Aqui, automaticamente ele está recebendo o comando e está desligando o LED, tá? Só que o LED já está desligado, então não tem ação nenhuma. Aqui ele liga o LED, desliga o LED. Então esse é o programa. Agora eu vou mostrar para vocês o programa em C e fazer a explicação de como foi implementado isso aí. Eu vou passar então a explicação aqui do programa em C, que a gente viu aí em funcionamento na tela. Então ele é basicamente as funções aqui de envio de strings e de valores para a tela são as mesmas, tá, dos últimos vídeos. Não houve alteração aqui. E aqui eu começo criando duas variáveis globais, uma buffer que vai receber o valor que o microcontrolador receber pela serial,
Tá? Então eu tenho que copiar ele aqui para dentro dessa variável, eu tenho que fazer a leitura do registrador RC, RX, RCREG, tá? Eu tenho que fazer essa leitura para descarregar o registrador, senão ele dá um overflow aqui no módulo usart do PIC. Então é feito essa leitura do registrador RCREG para dentro dessa variável buffer. Aí eu criei também uma variável flags aqui de uso geral, tá? Onde eu uso essa variável aqui, eu uso os bits individuais dela para sinalizar diversas situações dentro do programa. Vocês já vão ver um exemplo em seguida. Aqui os protótipos das funções. Aqui a interrupção, que eu já vou explicar para vocês. Aqui a função main, tá? Nada de diferente, a única diferença é que aqui assim eu insiro a transmissão dos 3 bytes de finalização de comandos para a tela. Tá? Daqui a pouco eu já vou explicar isso aqui melhor para vocês. Aqui eu habilito as interrupções. Tá? A interrupção pelo recebimento de dados da usart. Tá? E aqui eu ligo as interrupções por periféricos e a chave global de interrupções. Está dentro do registrador intcom. Vocês consultem aí o datasheet do PIC e vocês vão ver como é que funciona aqui esse registrador, a questão das interrupções. Eu inicio o LED desligado e inicio a minha variável flags também zerada. Tá? E aqui é o loop infinito, onde eu transmito as strings para a tela. Tá? E para transmitir as strings eu uso dois testes condicionais. Tá? O primeiro teste, eu testo se o bit 0 do meu registrador flags está em 1. Tá? Ele é colocado em 1 lá dentro da interrupção. Eu já vou explicar a interrupção para vocês. Então, se ele estiver em 1, tá? Essa condição é verdadeira, ele passa a executar o que estiver dentro desse if. Então, o primeiro comando que eu faço é zerar o bit 0 da variável flags. E aí eu testo. Se o meu LED estiver aceso, eu transmito essas duas palavras para a tela, itadd e nextion. Se, caso contrário, o meu LED estiver apagado, eu transmito essas duas palavras aqui, PIC e 16F877A. Eu gosto de usar esse teste duplo aqui e com flag para quê? Porque se eu não pressionar se eu não tocar nenhuma tecla de ligar ou desligar o LED lá na tela, certo? Ele vai fazer única e exclusivamente esse teste aqui, tá? E como esse bit só vai estar em 1, esse bit 0 aqui da minha variável flags só vai estar em 1 se eu tocar alguma tecla lá na tela, certo? Então, se eu não tocar nenhuma tecla, esse bit vai estar em 0, então ele não vai executar nada disso aqui. Tá? Isso aqui poupa tempo de processamento do meu microcontrolador, porque ele faz apenas esse teste aqui. Se eu testasse somente o LED, se o LED estivesse aceso ou apagado, em cada passagem aqui, dentro do loop while aqui, cada passagem por esse if aqui, ele ia mandar para a tela ou itadd nextion ou PIC 16F877A. Ou seja, um desperdício aí de tempo e de processamento. Aqui embaixo nós temos as funções, né, e subrotinas aqui de transmissão de valor e texto para a tela, que já foram explicados aí nos vídeos anteriores. E agora aqui nós temos a interrupção. Tá? Eu trabalho aqui com a interrupção por recepção de dados da usart. Tá? Então está aqui a função void interrupt, tá? Ou interrupt,
se for falar um inglês aí mais correto, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é testar dentro do registrador PIR1 o bit RCIF, tá? Então se ocorrer uma interrupção por recepção de dados na USART, o PIC ele vai setar esse bit aqui, indicando que houve uma interrupção. O processamento aqui do programa, do código, ele pula aqui para a função de interrupção, testa. Se foi uma interrupção por recepção da USART, ele vai executar o que estiver aqui dentro do código. Tá? Se for qualquer outro tipo de interrupção, ele não vai fazer nada. Aqui nesse caso, nós só vamos utilizar essa interrupção aqui por recepção da USART. Então, sendo uma interrupção, eu toquei lá em alguma tecla para ligar ou desligar o LED, ele vai mandar o dado, o valor correspondente da tela para o PIC, que eu programei. Que no caso, né, se eu tocar a tecla C1, ele vai me mandar o valor C1. Se eu tocar a tecla C0, ele vai me mandar pela serial o valor C0. E se eu tocar essa tecla aqui, C1/C0, no toque ele manda o C1 e aqui no toque ele manda o C1 e quando eu tiro o dedo ele manda o C0, tá? Então tá aqui, gerou a interrupção, ele vai entrar dentro desse laço if. Primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar esse bit RCIF, certo? Senão vai ficar aqui num loop infinito na interrupção, se eu não zerar esse bit aqui. Em seguida eu leio o registrador RCREG, dessa forma eu leio o byte que foi recebido pela USART, zero isso é feito a nível de hardware, tá pessoal? Aí ele zera o registrador RCREG, esvazia esse registrador, e permite que o PIC receba outro dado pela serial. Então o valor recebido pela serial é carregado na variável buffer, e aqui eu testo. Tá? Se buffer for igual a C1 hexa, então eu vou ligar o LED e vou setar o bit 0 do meu registrador flags. Caso contrário, se o que eu receber for o valor C0, tá? Eu vou desligar o LED e também vou setar o bit 0 do meu registrador flags. Então essa é o programa em C, básico aqui, simples como vocês podem ver, para através de um dado recebido da tela eu ligar ou desligar um LED. Tá? Então esse é o princípio básico aqui de funcionamento. Vocês vejam que aqui nós usamos apenas um byte recebido pela tela, tá? Nós mandamos apenas um byte da tela para o PIC. Quando a gente, no próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês um programa aqui um pouquinho mais elaborado, onde eu vou receber valores e comandos da tela. Isso aqui nós podemos dizer que esse C1 e esse C0, ele é um comando, porque o C1 eu digo para o microcontrolador, para o PIC ligar o LED, e o C0 eu digo para desligar. Ele não faz mais nada. Qualquer outro byte que eu receber pela serial, o PIC não vai fazer absolutamente nada. Tá? Agora, se eu estiver mandando um número, eu já expliquei isso também no vídeo passado. Se eu estiver mandando o número de um contador, por exemplo, ou de um campo numérico, tá? E coincidentemente esse número também for C1 ou C0, aí nós vamos ter um problema de colidência, tá? De colisão, de interpretação. O PIC não vai saber o que fazer. Será que esse valor é para ligar ou desligar um LED? Será que é um valor de um campo de número que não tem nada a ver com ligar ou desligar LED? Tá? Então esse é o problema que nós vamos enfrentar no próximo vídeo. Como é que nós vamos resolver isso aí? Nós vamos ter que criar um protocolo de envio. Tá? Então nós vamos ter que mandar mais de um byte da tela
para o PIC, sendo que vamos mandar 2 bytes. O primeiro byte ele vai dizer para o PIC se o segundo byte recebido é um comando ou é um valor a ser tratado lá pelo sistema, em outra coisa, fazer alguma operação matemática, enfim. Então, acho que vocês pegaram a ideia aí como é que vai ser, tá? Como é que vai ser a implementação aí do próximo estágio desse programa. Então é isso, pessoal. Essa é a explicação. Então, vocês viram que é um programa bem simples, mas eu quero agora aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Vocês vão ver aqui alguns problemas que eu enfrentei para fazer esse programa simples aqui, tá? Então, eu vou explicar isso agora, tá? Também a questão aqui de por que transmitir esses 3 bytes aqui com valor FF cada byte, tá? Também já expliquei isso ali lá nos outros vídeos, mas vamos reforçar mais aqui. Eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar aqui o que a tela transmite, que gera todo esse problema. Então agora eu vou explicar para vocês alguns problemas que podem ocorrer, que vocês podem enfrentar. Então já para vocês ficarem cientes disso aí. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns problemas que acontecem quando a gente programa a tela ITA de Nextion, tá? Eu desenvolvi aqui o programa em C, tá? Onde eu vou mandar um comando da tela para o PIC, que vai ligar o LED, e depois um que desliga o LED, conforme eu já mostrei no vídeo passado para vocês, certo? Então eu quero mostrar aqui primeiramente o que acontece aqui nesse programa, tá? Eu vou usar aqui dentro de Tools aqui no micro-C a Usart Terminal. Eu vou conectar, eu vou limpar aqui. Eu vou dar um reset aqui no PIC, tá? Resetei o PIC. Eu vou clicar no botão, eu vou tocar aqui no botão 0C1. E o que deveria aparecer aqui nessa janela aqui? O comando C1 hexa, ok, pessoal? Que foi o dado que a tela mandou para o PIC. Então, clicando aqui no C1, olha aqui o que apareceu. O comando, né? O C1, o dado que eu mandei, e apareceu esses 4 bytes aqui. Esse byte aqui, 01A e o 0FFF aqui, se vocês virem aqui na página da tela Nextion, certo? Deixa eu abrir aqui. Eu vou vir aqui, documento, set de instruções. Ele vai me abrir o set de instruções. Eu quero aqui nos dados de retorno da tela. E eu vou procurar aqui nessa coluna o código 01A. O que ele significa? Está aqui. Que foi mandado aqui está, ó, exatamente o que eu estou recebendo aqui na Usart Terminal, ó, 01A FFFFFF. Perfeito? 01A FFFF. Quer dizer que eu mandei um dado para a tela, certo? Que foi um dado inválido. Eu usei uma variável ou algum parâmetro inválido, algum atributo inválido na tela. Mas, se vocês se recordam, eu não mandei nada para a tela. Eu não estou mandando nada para a tela no meu programa aqui, tá? Conforme eu vou explicar para vocês. Pelo contrário, eu estou mandando um dado, um byte, que é esse 0C1, da tela para o PIC, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que quando eu inicializo o PIC, tá? Ele está mandando alguma coisa para a tela, algum byte, alguma sujeira, algum ruído para a tela, pela Usart, tá? Então é isso que nós vamos tentar descobrir
e vamos tentar resolver esse problema. Esse problema aqui em particular, ele vai gerar um problemão a hora que nós vamos implementar um buffer para recepcionar dados da tela, tá, pessoal? Porque isso aqui a gente não quer recepcionar, isso aqui para nós é sujeira, eu não quero esses dados aqui. E o meu PIC, ele tá, a minha usart no PIC está recebendo todos esses bytes aqui. Quando na realidade, nesse caso aqui, nesse programa em específico, só me interessa esse byte aqui, que é o C1. Uma forma de eu eliminar isso aqui é que eu fiz uns testes aqui, tá, pessoal? Então eu sujou aqui, eu vou limpar, vou mostrar aqui para vocês de novo, tá? Eu vou dar um reset aqui, resetei, e a tela vai me retornar aqueles bytes de erro lá, somente quando eu mandar novamente um comando para a tela ou executar alguma coisa na tela, pressionar tocar algum botão, fazer algum cálculo, enfim. Eu vou tocar aqui o C0 agora. Estão vendo? A tela me mandou o byte C0, que é o que me interessa, que é o que eu tinha que receber, e me mandou mais esses bytes de erro aqui. Então, uma forma de resolver isso aqui, a gente já fez isso lá na rotina em assembly, eu vou desconectar aqui, é na inicialização do programa C, antes do loop infinito aqui, eu mandar os 3 bytes de finalização para a tela. Ou seja, em algum lugar aqui o PIC está me mandando alguma sujeira, algum comando, algum dado pela usart, que é um dado inválido para a tela, certo? Então, com isso aqui, eu vou finalizar esse comando, essa transmissão, entre aspas, que o PIC fez para a tela, e vai me eliminar aquele problema do erro lá. Tá? Então vamos compilar aqui. Ele compilou, já gravou no PIC. Vou executar aqui a usart terminal, vou conectar, vou limpar aqui. Vou resetar o PIC, certo? E vou tocar aqui no botão C1. Viram? Então, ele não está mais me mandando aquela mensagem de erro. Por quê? Porque eu transmiti o comando para a tela, certo? E eu transmiti o comando não, o PIC transmitiu ali uma sujeira, que vamos tentar descobrir. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que o PIC está transmitindo. Só que daí eu transmito os 3 bytes de finalização e resolvo aquele problema da tela me retornar aquele código de erro. Também existe, pessoal, uma forma da gente desabilitar aquele retorno de mensagem de erro que a tela manda para o microcontrolador, tá? Se vocês virem aqui no set de instruções, tem aqui variáveis de sistema, tá? Então a gente vem aqui, a variável bkcmd, tá? Ela seleciona o nível de retorno de processamento de comandos pela serial, tá? Então nós temos aqui 4 níveis de comando. Se eu colocar essa variável bkcmd em 0, ele vai desligar qualquer tipo de retorno que a tela dá em função de um comando que ela processou, tá? De um comando que foi dado para a tela, tá? Se eu colocar em 1, ele está ligado, ele vai ligar esse retorno de dados e vai retornar uma mensagem sempre que um comando que foi mandado pela serial, né, foi mandado para a tela executar, ele foi realizado com sucesso. Se eu colocar essa variável em 2, tá, o que vai acontecer? Ele vai ligar esse retorno e só vai
retornar dados quando ocorrer um erro de processamento de comandos pela tela, tá? Então eu mandei um comando para a tela para realizar alguma coisa na tela e houve um erro. Aí ele vai me retornar uma mensagem de erro. Esse aqui é o padrão da tela, tá? Quando eu ligo a tela, se eu não mudar esse valor, ele fica esse padrão aqui. E aí eu tenho o nível 3, se eu colocar em 3 esse comando, ele liga o retorno e sempre vai me dar um retorno. Tanto faz se o comando foi executado com sucesso ou não, tá? E para mudar o valor dessa variável aqui, eu venho aqui no editor, tá? Na programação da tela, eu clico na tela e não em qualquer botão, eu clico aqui na área da tela, eu venho aqui em Pre-Initialized e aqui eu coloco a variável com o valor que eu quero. Então está aqui bkcmd igual a 0. Tá? Por que no Pre-Initialized? Porque quando eu ligar a tela, ele já vai me colocar a variável no valor que eu quero. Tá? Isso aqui é uma variável de configuração interna da tela. Tá? Então daí eu coloco em 0, eu desliguei aquele sistema de retorno de mensagens de erro. Também poderia colocar aqui no Post Initialized, tá? Que aí ele vai executar depois de dar um refresh aqui em todos os componentes, mas eu optei por colocar no Pre aqui, para não ter problema. Então, pessoal, essa daqui é a forma que vocês mudam algumas configurações da tela, tá? Então, vocês consultem aqui, tem várias variáveis aqui do sistema. Por exemplo, eu posso alterar a taxa de transmissão. O padrão aqui é 9.600, mas a tela aqui funciona até em 921.600, certo? Então daí eu tenho que colocar também aqui no Pre-Initialized ou no Post-Initialized, tá? Eu vou ter que alterar o valor da variável baud aqui, tá? Então é assim que eu faço essas modificações. E aqui tem outras variáveis que depois vocês dão uma olhada aí. Tem coisas aí interessantes, tá? Que você muda a configuração aqui padrão e inicial da tela. Entretanto, tá? Usando esse expediente ali de desligar o comando da tela, tá? E desabilitar aqui na inicialização, aqui dentro do void main, a transmissão dos 3 bytes de finalização, tá? A tela não me dá mais aquele retorno de mensagem de erro, mas o erro está lá, continua lá na tela, certo? Então o que vai acontecer? No primeiro comando que eu mandar para a tela, ele não vai executar corretamente. Vocês viram que quando eu clico no botão, quando eu toco no botão C1, ele liga o LED, certo? E escreve na tela Nextion 16F877A. Quando eu desligo, quando eu toco no botão C0 para desligar, ele escreve na tela ITAD PIC. Tá? Então o que acontece? Quando eu dou um reset no PIC, aqui, eu não vou gravar isso aqui para vocês, para mostrar isso aqui na tela. Quando eu dou um reset no PIC sem usar esses 3 bytes aqui de finalização, a hora que eu toco no botão C1, certo? Ele simplesmente não vai escrever o Nextion, tá? Que ele escrevia lá num dos campos de texto. Por quê? Porque é o primeiro comando que eu mando para a tela, então ele não executa, ele tem ainda alguma sujeira na memória da tela. Eu mando esse comando para ele escrever Nextion em cima, ele não vai entender, tá? É alguma coisa inválida, ele não entende o que eu quis dizer
com aquele comando, porque tinha alguma coisa já na memória de comando da tela anteriormente. Então ele não vai me escrever na tela o Nextion, só vai escrever o 16F877A. Tá? E por que isso? Porque está aqui, ó. Quando eu toco no botão C1, certo? Ele vai me ligar o LED. Então ele está dentro aqui. Esse é o primeiro comando que eu mando. Ele não vai entender esse comando aqui, certo? Só que no final desse comando aqui eu mandei os 3 bytes de finalização. Então a partir de agora, sim, ele limpa lá a memória de comando da tela, lá onde armazena os comandos. E o segundo comando ele já executa normalmente. Tá, pessoal? Então por isso que aqui eu mantenho esses 3 bytes aqui de finalização para corrigir esse problema. Tá? E agora eu quero tentar mostrar para vocês aqui o que tipo de dado, o que essa tela está mandando para o PIC que está gerando todo esse problema. Eu estou aqui no ambiente do microC de novo. Tá? Então agora eu já conectei aqui a serial aqui do meu notebook no pino TX do PIC, certo? E vamos dar um reset no PIC e ver o que ele está mandando para a tela ao resetar o microcontrolador que está causando esse problema. Então vamos dar um reset aqui. Vamos soltar o botão de reset. E aqui está o problema. Então a hora que eu reseto o microcontrolador, ou a hora que eu inicializo o microcontrolador, ele está mandando um byte 00 para a tela. Certo? Aqui estão os 3 Fs que a gente está mandando aqui. Então por isso é que não funcionava o primeiro comando e dava um retorno de erro na tela, porque a hora que eu clicava no botão C1 lá na tela, ele me processava esse byte que eu recebi aqui, que foi recebido pela tela, ele não entendia o que era esse byte aqui e me dava uma mensagem de erro, tá? E se eu não colocar, como eu desabilitei o sistema de retorno de mensagens de erro na tela, então ele também não ia me dar o retorno. Mas esse byte aqui tinha sido mandado para a tela da mesma forma. E se eu não mandasse via software esses 3 bytes de finalização, correto? Então o que ia acontecer? Que foi aquele teste que eu fiz ali e que eu expliquei para vocês, que ele não escrevia a string Nextion. Por quê? Porque quando ele ia escrever a string Nextion, em vez de mandar o t0.txt, ele na realidade estava mandando todo esse comando aqui, mas já tinha um caractere nulo lá, tá? Um 00 lá na memória de comando da tela. Então ele somava aquele 00 junto com tudo isso aqui, e aí ele não entendia qual era o comando que você estava dando para a tela, e ele retornava, a tela retornava então aquele erro. Aí você pode perguntar o seguinte, ou pensar o seguinte: bom, se o microcontrolador está mandando um byte nulo, que é na realidade ele coloca a linha TX, que é o pino TX dele em nível baixo, o TX do PIC, aí o PIC coloca em nível baixo, você poderia pensar o seguinte: bom, bastaria eu colocar um resistor de pull-up então nesse pino que estaria resolvido o problema, porque você sabe ou deveria saber que as linhas TX e RX da USART, quando estão em repouso, vamos dizer assim, certo? Elas estão em nível alto, correto? Então aí você pensa, bom,
se o microcontrolador está mandando um 0, então eu vou colocar um resistor de pull-up e está resolvido. Não. Justamente porque, no caso, a hora que eu ligo o microcontrolador, ele coloca o pino TX em nível 0. Então não vai adiantar colocar um resistor de pull-up, tá, pessoal? Eu fiz esse teste aqui, tá? Tô com um resistor de pull-up aqui no meu hardware. Tá? Vou dar um reset aqui para vocês verem e vocês vão perceber que continua a transmissão do byte 0 e depois os 3 bytes FF que a gente colocou no software. Tá aí. Certo? Soltei o reset. Então esse problema aqui não tem como contornar. Tá? Pelo menos eu não consegui ainda descobrir como contornar esse problema da tela. Tá? Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu fechar. Então a forma que eu achei foi colocar esses 3 bytes aqui, que são os 3 bytes de finalização de transmissão para a tela, tá? Para resolver esse problema, e aí ele elimina esse erro de ficar aquele byte nulo na memória de comando da tela e inviabilizar o primeiro comando que for transmitido para a tela. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que assistiu mais esse vídeo aí da nossa série. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça aí de dar um like, tá? Isso ajuda aí o nosso canal. Divulgue também o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? É conhecimento aí que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!